Hoje tivemos a alegria de fazer a segunda fase da prova de matemática do Instituto Militar de Engenharia, o IME, a prova do vestibular 2021-2022, e depois de uma primeira fase atipicamente difícil, com questões bastante complexas, vamos ver o que aconteceu aqui nessa segunda fase, tá? O IME, como você deve saber, tem a fama aí de ser um dos vestibulares mais difíceis de matemática do Brasil, se não o mais difícil, e o que eu quero analisar com vocês aqui hoje é se a prova fez jus a essa fama do IME de ser um vestibular com dificuldade extremamente acima da média. Tudo bem? Então, eu vou classificar aqui com vocês as questões, digamos assim, como médias, fáceis e as mais difíceis. Então, sabe que você tem uma nota de corte de 4 pontos, e eu quero tentar mostrar que questões ali te induzem a ganhar esses pontos e que questões ali um aluno assim que estudou mais, que tem alguma facilidade maior com matemática, ou que conseguiu administrar bem o tempo da prova, consegue buscar uns pontinhos a mais ali para ajudar na sua aprovação. Tudo bem? Estou com a prova aqui, eventualmente eu vou abrir e ao passo que eu comento com vocês, tá certo? Então, a prova cobrou uma variedade de assuntos, como sempre, uma questão aqui de geometria plana, uma de espacial, uma de analítica, uma de combinatória, uma de sistema linear. Dessa vez aqui faltou uma questão mais forte determinante, uma questão que trabalha com números inteiros, que é a primeira, uma equação trigonométrica, algo com logaritmos, enfim, né? Sempre assim, digamos assim, uma varredura completa na matemática do ensino médio. Dessa vez faltou uma questão de polinômios, então o IRM geralmente tem alguma surpresinha de polinômios para nos mostrar. Então, quero comentar agora no início, 3 questões em sequência, 6, 7 e 8. As questões 6, 7 e 8 nos pareceram aquelas que você, digamos, consegue lutar com maior facilidade pelos pontinhos, tá? Então, a questão 6 é uma questão que envolve uma equação trigonométrica associada a logaritmos. Então, ali você deveria ter o cuidado de trabalhar com condição de existência do logaritmo e trabalhar com módulo, também aparece ali um valor absoluto na questão, e não era uma questão tão difícil assim, tá? Era uma questão bem desenvolvida, ali que saía com algumas propriedades do logaritmo, com propriedades do módulo, e no final você caía na equação trigonométrica, uma inequação trigonométrica mais simples. Então, essa é uma questão, digamos, que você conseguiria ganhar o seu ponto. A questão 7, a questão de complexo da prova, também extremamente acessível, envolvia a rotação de vetor, né, no plano complexo. Então, era uma questão curta, se o aluno tivesse conhecimento de rotação de vetores no plano complexo e, digamos, ali demandaria pouco tempo. Então, se você tivesse conhecimento, em 3 minutinhos, 4, a questão ali sairia. E a questão 8 é uma questão de combinatória. Geralmente, quando a gente fala em questão de combinatória, na segunda fase do IME, a gente até tem um calafrio, né? Porque já apareceram aí questões, digamos assim, extremamente difíceis nos últimos anos. Mas essa prova é diferente, tá? Essa prova veio diferente, a questão de combinatória é bastante acessível. Não é uma questão fácil, digamos, não é uma questão entrega, vai dar algum trabalhinho, mas, digamos assim, não está entre as questões mais difíceis dessa prova. Então, quebrou aí um pouco esse paradigma de que combinatória na segunda prova do IME é sempre uma espécie de monstro ali debaixo do armário. Tá bom? Então, essa sequência de questões 6, 7 e 8, que não estão no comecinho da prova, digamos, são talvez as 3 questões assim mais acessíveis para que você brigue pelo seu ponto. Vamos agora para questões de níveis mais intermediários, tá? A primeira questão da prova é uma questão de lógica, uma aritmética, digamos, simplesmente no campo dos inteiros e tudo mais. É uma questão que exige uma certa organização, né? Então, você tem uma série de informações sobre a idade das rapazes, né? Aquelas várias questões de idade, e que exige que você organize bem o seu raciocínio, estruture, e talvez as contas cresçam um pouco a mais do que você gostaria. Mas lembrando que você tem ali mais de 20 minutos por questão, né? Uma prova com um tempo considerável para 10 questões. Então é natural que em algumas delas as contas cresçam mais do que nós imaginamos a uma primeira vista. Então, essa primeira questão é bastante conta, e a questão 5. Questão 5, que envolve ali um sistema linear, algo de exponencial, também é uma questão que não exige nenhuma ideia sofisticada, nem você não precisa tirar nenhum coelho da cartola, por assim dizer, mas que também você corre o risco ali de cair num caminhão de contas e você vai ter que desenrolar esses números no tempo apropriado, tudo bem? Então, são questões intermediárias. A questão 2 é uma questão de função, e aqui, não sei, não me parece que o IMES gostaria que você usasse alguma coisa de cálculo, uma ferramenta, digamos assim, simples de cálculo, né, que é a derivada do quociente, e que a gente fez também por substituição trigonométrica, no Poliedro Resolve, você vai poder conferir essa resolução. Mas é uma questão aqui inicialmente simples, você pode ganhar aqui alguns pontos nessa questão tranquilamente, mas aí você teria que mostrar que uma certa função, né, f de x é 2x sobre 1 mais x ao quadrado,
ela é crescente, estritamente crescente, no intervalo de -0,5 a 1,5. Então, provar isso assim com a matemática, digamos, do ensino médio é algo complicado. Então, você vai recorrer ali mais para as ferramentas de cálculo, e você mostra que a derivada é positiva nesse intervalo, portanto, a função é estritamente crescente, ou você recorre ali para as ferramentas que nós utilizamos, por exemplo, de uma substituição trigonométrica. Então, também não é uma questão difícil, longe disso, tá? Mas é uma questão que exige esse ferramental um pouco mais apurado. A questão 9 e 10 também são intermediárias para difíceis, né? Elas exigem bastante conta. Questão 9 de trigonometria. E a questão 10 ali é uma tendência do IME dos últimos anos de sempre envolver um pouco de trigonometria com geometria plana. Então, é um problema basicamente de geometria plana, mas que exige ali umas relações trigonométricas de cosseno dos ângulos de um triângulo. Então, ela, à primeira vista, parece uma questão um pouco assustadora, você lê muita informação, a coisa aí não fica tão clara, mas, à medida que você faz, assim, se você organizar bem a conta e o raciocínio, ela sai tranquilamente. Então, a questão 10, assim, não é a mais difícil da prova. E aí sobrou aqui para a gente analisar duas questões aí que eu colocaria no topo da hierarquia de dificuldade, que são as questões 3 e 4. Então, questão 3 é um lugar comum da prova do IME, que é um problema que envolve lugar geométrico. E lugar geométrico, às vezes você cai em algo muito simples, como um pontinho, uma reta, uma circunferência, e no IME aqui, como tem sido uma tendência dos últimos anos, aparece uma cônica. E nesse problema, pior ainda, porque é uma cônica, é uma hipérbole rotacionada, então aí, digamos, não é uma geometria analítica de vestibulares comuns, tá? Então a questão 3 exige muita conta, é difícil, exige uma certa organização bonita dos seus cálculos, um desenvolvimento claro do raciocínio. Então ela configura aí, nos pareceu a segunda mais difícil da prova, perdendo apenas para a questão 4, uma questão de geometria espacial, assim, com dificuldade extremamente acima da média, exige uma figura sofisticada, uma figura que represente bem a situação, você ainda vai cair em bastante conta, provavelmente a questão de geometria espacial mais difícil aí do IME nos últimos anos, e que, enfim, não surpreendeu, tá? Geralmente, quando cai, todo ano aparece um espacial, nunca costuma ser a mais difícil, nem perto disso, mas nesse ano foi, tá? Então, após uma primeira fase, digamos, com dificuldade bem acima da média, nós chegamos nessa segunda fase, no padrão habitual IME, tá? Então, é uma prova, assim, digamos, na média do IME, do que se espera do IME, algumas questões ali para você buscar a nota de corte, os 4 pontos, algumas para você ganhar ali também uma pontuação parcial, alguma coisa assim, e uma ou duas ali, né? No caso, a questão 3 e 4, com dificuldade, assim, digamos, elevadíssima, tá? Ainda mais se você comparar com outros vestibulares. Então, essa é a nossa análise da segunda fase de matemática do vestibular 2021-2022 do IME. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima conversa.